O nosso Atalaia Mais recebe aqui no estúdio Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju. Ele vem falar sobre os trabalhos realizados ao longo de 2025 na Câmara Municipal, os desafios, os embates, as CPIs que tanto deram o que falar em 2025, perspectivas para esse novo ano, eleição para a nova mesa diretora para o segundo biênio 2027-2028. Ricardo não será mais candidato, porque ele não pode disputar mais uma eleição para a Câmara e, evidentemente, qual será o apoiado por ele, ungido por Ricardo Vasconcelos e dentre outros assuntos, tá? Uma entrevista importante. Devidamente microfonado, sentado, presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Foca, todos os telespectadores da TV Atalaia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Feliz ano novo, né? Exatamente, desejar a todo o povo de Aracaju, de Sergipe, um feliz ano novo, que 2026 seja um ano de muitas realizações para todos nós, com muita saúde, que é o que mais interessa. Ricardo, final de 2025, a Câmara votou o orçamento para 2026. Qual foi a contribuição que a Câmara deu para que a prefeita tivesse governabilidade, pudesse justamente ter tranquilidade para gerir o município de Aracaju nesse ano? Foca, a Câmara de Vereadores de Aracaju, ela tem demonstrado muito compromisso não só com as pautas que interessam a nossa cidade, ao nosso povo, como também das gestões que estão, né? O prefeito Erivaldo Nogueira contou com o apoio da Câmara para tudo aquilo que ele entendeu que seria muito bom para a cidade. Foram vários empréstimos que nós liberamos, aprovamos todos os projetos também do prefeito. Emília agora entra em tese sem uma base, sem uma perspectiva de governabilidade, mas o governador Fábio, juntamente com todo o nosso agrupamento, entendemos que a eleição ela termina lá naquele momento que os palcos estão montados, que as estruturas estão montadas. Então, acabou a eleição, a gente tem que pensar na cidade, tem que pensar no Estado, e assim fizemos. Montamos todo um agrupamento para dar governabilidade à Emília. A Emília tem tido todos os seus projetos também aprovados. A gente faz aquela fiscalização, vocês têm acompanhado. A Câmara não se furta de cumprir com o seu papel constitucional, mas a gente também tem que pensar na cidade, a gente tem que pensar nas coisas que precisam avançar, independentemente de política que está aí. Então, a gente tem dado, de fato, todas as condições para que a Emília possa fazer uma grande gestão. O que é que o senhor destaca que foi fundamental para a inclusão nesse orçamento para 26? Que a Câmara foi importantíssima para essa decisão? Veja, a Câmara, ela praticamente aprovou a peça orçamentária que o Executivo encaminhou. Nós já vínhamos discutindo antes da peça chegar, porque a gente tem tido uma estratégia com a Emília de discutir antes de chegar na Câmara para não ter desgaste lá. Percentual? Então, o percentual que foi encaminhado no projeto foi de 40%. Os vereadores tinham dito à prefeita que tinham interesse de aprovar um percentual menor. Houve um desentendimento na hora, estava mais ou menos organizado de se aprovar 20%. Só que as emendas que tinham sido protocoladas de 20% tinham sido da oposição. O pastor Diego tinha protocolado uma de 25%, só que havia erros em um material. Essa emenda caiu de 25%, então ficou só da oposição de 20% ou a de 40%. Então a base achou por melhor deixar o Executivo, a prefeita Emília, com um voto, mais um voto de confiança. 20%, ela poderia achar que de uma certa forma teve qualquer tipo de manobra, alguma coisa política, e o nosso agrupamento, para mostrar que a gente está aqui para ajudar, para dar todas as condições reais e objetivas para que a Emília possa fazer uma grande gestão, a base entendeu que o 20% da oposição naquele momento não seria tão prudente e achou melhor aprovar, então só poderia ser ou 40% ou 20%, achou por melhor aprovar os 40% que já estavam no projeto. Esses vereadores que fazem base à prefeita Emília Correia, mas que fazem parte de um outro agrupamento político, como o senhor, vocês discutem política partidária com Emília ou nunca há essa discussão? Por exemplo, dos rumos que Emília pode tomar com relação à política partidária? Ou a discussão de vocês é no âmbito administrativo, da gestão, Aracaju, e Emília que toca lá a política do grupo dela e vocês tocam a política do grupo de Fábio Mitidieri e de André Moura? Veja, Foca, talvez as pessoas nem acreditem no que eu vou falar, mas a gente não discute política partidária com a Emília. Primeiro porque essa situação, a eleição agora é de 2026, é do governador Fábio, é do senador André,
de várias outras pessoas, né, que estão com outros projetos maiores, então a gente evita se meter nisso. E também a gente acha que, colocando isso na mesa com a Emília, a gente pode atrapalhar as coisas. Então, a gente prefere não se miscuir nesse assunto, né, a gente não se mistura, e a gente tem só conversado com a Emília questões de projetos, governabilidade, dar tranquilidade para ela poder resolver as coisas que estão aí, né, para que amanhã não se tenha nenhum tipo de desculpa também. A Emília jamais vai poder, né, falar que ela não teve o apoio da base, por exemplo, do governador Fábio Intidieri e do ex-deputado André Moura, que são esses dois políticos hoje que têm o maior agrupamento dentro da Câmara. André Moura tem 10 vereadores, Fábio tem em torno também de 10, Emília só elegeu 2 vereadores. 2. Então, foi uma coisa muito bonita de se ver, assim, uma coisa muito bacana, né, André e Fábio, né, concordarem com a base, né, concordarem com essa situação da gente dar o apoio para a Emília, porque a partir do momento que o povo de Aracaju escolheu a Emília para ser a nossa prefeita, não somos nós 20 e poucas pessoas que vai se sentir no direito de atrapalhar. Então ninguém pensou dessa forma, pensamos com o espírito público elevado e graças a Deus que está dando muito certo. Fábio e André, se eles tivessem esse comportamento de pegarem os vereadores, eles chegam para, se os dois chegassem para vocês e dissessem, olha, não é para fazer situação, é para fazer oposição a Emília Correia. Qual seria o cenário hoje em Aracaju? Seria um cenário político muito conflitoso, muito difícil com a gestão de Emília Correia? Qual seria o ambiente político se isso acontecesse? Se Fábio e André dissessem, olha, não concordo com isso, tem que fazer oposição ferrenha a Emília Correia. Veja, se isso tivesse acontecido lá atrás, o que Emília não teria era apoio político. Mas os vereadores eles foram eleitos para defender os interesses do nosso povo e da cidade de Aracaju. Nós não temos um pingo de dúvida que tudo aquilo que estivesse dentro da legalidade, que fosse bom para a cidade, que trouxesse desenvolvimento, melhorasse a qualidade de vida, tudo aquilo que fosse do nosso interesse, do povo de Aracaju, a gente jamais faria oposição. Isso aí, eu sei que eles jamais pediram isso para a gente, mas eu estou entendendo onde é que você está querendo chegar, a gente ia dosar. A parte política, a gente iria pensar diferente. Mas a parte daquilo que interessa a cidade de Aracaju, ao nosso povo, a gente não envolve política nisso. Entendi. Ricardo, como é que está essa situação da disputa da presidência da Câmara, da nova mesa diretora para o segundo biênio? Porque hoje nós estamos no primeiro biênio dessa legislatura, 2025-2026. O senhor foi o presidente do segundo biênio da legislatura passada, né? O senhor foi reeleito. E aí o senhor não tem direito a mais uma reeleição. Existem 3 nomes que estão internamente disputando aí, que inclusive os 3 são muito próximos ao senhor. Anderson de Tuca, Isaac Silveira e o ex-presidente Nitinho Vitale. O senhor já tem a sua escolha? O senhor já definiu o nome que o senhor vai apoiar? Como é que está essa situação interna? Veja, de fato, quando o mandato do presidente que está no exercício vai chegando ao fim, já começa essa movimentação, mas lá na Câmara a gente está conseguindo administrar bem essa situação, passamos o ano de 2025 sem nenhum problema em relação a isso, 2026 já está começando um pouquinho dessa movimentação, mas eu sempre, em tudo na minha vida, eu sempre fui muito correto com todos. Eu disse para Tuca, disse para Isaac, que são grandes amigos, gosto mais deles, sempre fui muito correto com eles comigo, eu disse a eles que se Nitinho fosse candidato de novo, Nitinho teria o meu voto. E não vai ser diferente. Nitinho está dizendo que é candidato, sendo assim, eu apoio o ex-presidente, o atual vereador, ele retornou agora do mandato, estava como federal, passou um tempo como secretário. Nitinho terá o meu voto. Mas, de fato, são esses 3 nomes que hoje estão ali se articulando, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Nós não podemos, numa eleição dessa, né, começar a mudar o clima que a Câmara construiu de um tempo para cá, de uns anos para cá. Nós somos muito equilibrados, nós somos muito unidos, a gente não gasta energia com briguinhas, a gente está muito focado em resolver os problemas da nossa cidade, realmente fazer Aracaju se desenvolver. Então essas picuinhas, essas coisinhas de briguinha aqui ou ali, não interessa a boa política, não interessa a gente. Então a gente vai ter que procurar o consenso. Se de nenhuma forma chegarmos ao consenso, eu já disse publicamente, não tenho por que esconder, se tivermos eleição com 2 candidatos, o meu voto será Nitinho. Entendi. Provavelmente, pelo que algumas movimentações indicam, pelo que eu também apurei de detalhes desses bastidores, é que o Anderson de Tuca deve recuar,
dessa disputa e, no final, devem permanecer apenas essas duas candidaturas, né, do Isaac e do Nitinho. Então, o senhor já traz o seu posicionamento, mas vamos lá, se o Isaac realmente continuar com essa candidatura, ele é do União Brasil. Com certeza ele vai ter um apoio da base de André Moura na Câmara. O senhor é aliado de André. Como é que fica o senhor assim? Veja, isso não tem nada a ver e vale a palavra que o senhor deu a Nitinho lá atrás. Como é que fica essa situação aí? É uma situação complicada, viu, Ricardo, para o senhor? Foca, veja, eu não tenho muita coisa nessa vida. Eu aprendi com minha família que a palavra, ela tem que ser honrada até o último instante. Todos sabem, desde o início eu disse que se tivéssemos essa situação, eu ficaria com o Nitinho até as últimas instâncias e circunstâncias. Digo, se tiver que perdermos juntos, vamos perder. Mas eu amadureci muito. A cada ano a gente vai amadurecendo muito na política e eu acho que o diálogo ele resolve tudo. Então, nem Nitinho nem Isaac pode ir para uma eleição dessa para ter um problema maior e ser um suicídio político. Nós temos que procurar nos entendermos. A gente que tanto prega a união, o diálogo, o bom senso, o equilíbrio, nesse momento também nós vamos ter que sair do discurso e ir para a prática. E eu tenho certeza que a gente, na hora certa, a gente vai se entender. Tudo normal, tudo está acontecendo agora, essas movimentações para cá, tensionamento, tudo normal. Eu passei por isso. A minha primeira eleição não foi simples, só eu sei o que eu passei e você também acompanhou. A segunda foi super tranquila agora no início do ano, de 2025. Mas o que eles estão passando agora é normal, a gente vai fazer todo o processo de forma muito tranquila e, se Deus quiser, os vereadores escolherão um presidente que tem tudo para ser melhor do que eu fui e aí isso tem que ser, sempre se superando, porque quem ganha com isso somos todos nós. Qual será o dia da votação? Depois daquela decisão... Qual o prazo que o senhor tem? Nós temos uma decisão do STF, que é a mesma, né, que diz que não permite mais de uma reeleição para o presidente, é a mesma que também não permite essa antecipação com muito tempo. A gente só pode fazer ali finalzinho de setembro, início de outubro, e bem na boca de uma eleição. Então, eu não sei muito bem se a gente fará logo no primeiro dia que permitir, ou se faremos depois da eleição de governador e de senador. Nós não podemos criar nenhum tipo de embaraço para Fábio, que é o nosso líder, nós não podemos criar nenhum tipo de embaraço para os demais candidatos que são nosso agrupamento. Nós estamos muito focados para atingir os nossos resultados, para não atrapalhar nada nesse meio do caminho. Então, se a nossa eleição criar qualquer tipo de ruído, transtorno, ela será feita no momento mais apropriado. Então, o senhor descarta qualquer possibilidade dessa eleição da mesa ser realizada no primeiro semestre? Agora, de 26? Não, no primeiro semestre ela não pode. Não pode. É questão mesmo do STF. Certo. Ela poderia ser feita 1 semana, 2 semanas antes da eleição. E aí a gente não sabe se fará nesse períodozinho ou se fará depois das eleições. Entendi. Então, vamos acompanhar, né? Agora, que a movimentação está intensa, tá. 2026 começou com os nervos à flor da pele. Quando é que os trabalhos retornam na Câmara? Foca, a gente retorna no dia 3 de fevereiro. Já vamos com a pauta completinha também. Zeramos 2025, já tem projetos começando a ser protocolados pelos vereadores. Mas dia 3 a gente espera lá todos, acompanhando a gente como a população de Aracaju tem feito. Vamos falar sobre André Moura, essa pré-candidatura dele ao Senado, o senhor na condição de primeiro suplente. Daqui a pouco, depois do nosso break, mas antes, deixa eu só chamar a atenção para você de um assunto também muito importante. Você já conhece a linha de suco 100% da Maratá? É 100% fruta, sem adição de açúcar, é isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou o Maratá, porque o Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Ricardo, vamos lá, vamos tocar o barco aqui, porque tem muito assunto. Mas antes de a gente falar sobre a parte administrativa de Aracaju, os problemas da cidade, queria entender o seguinte: o senhor foi anunciado como o primeiro suplente de André. O senhor esteve aqui, inclusive, há pouco mais de 4, 5 meses, no mês de setembro, outubro. O senhor revelou isso, estava tudo certo para o senhor ser o primeiro suplente de André Moura na disputa do Senado. E no final do ano passado, houve justamente aí o convite que André Moura fez para Fabiano Oliveira ser o segundo suplente.
Qual a participação de Ricardo diante disso? Ou foi um entendimento entre André e Fabiano? Veja, eu não estava no momento, né, que teve essa interlocução ali de Fabiano com o André, né, mas seria um excelente nome. Fabiano foi meu vice-presidente comigo na legislatura passada. Fabiano é uma figura queridíssima aqui em Aracaju. Então, se de fato isso vier a acontecer, eu me sinto muito honrado em estar com o meu querido amigo Cabeça na mesma chapa. Mas André é um batalhador, né? Está nessa aí e conta com o nosso apoio. O que representaria para Sergipe André Moura no Senado? Veja, quem conhece a história de André sabe que André é o cara que se acorda às 5 da manhã para trabalhar. É um cara que, quando esteve no poder, foi o cara que mais trouxe recursos para o estado de Sergipe. Não tem senador até hoje, não tem deputado federal, não tem ninguém. Podem ver, pesquisem. Pergunta aos prefeitos do interior, pergunta ao ex-prefeito Edivaldo Nogueira, quanto foi que André, quando foi líder do Congresso Nacional, quando foi líder do governo Temer, o que foi que ele fez por Sergipe. Então, é como muitos dizem, André tem tudo para ser um grande representante da gente lá em Brasília. É necessário ter pessoas que têm essa visão de desenvolvimento para o Estado. O Estado, como você muito bem disse, um Estado tão pequeno como o nosso, depende muito desses recursos federais. Não adianta negar isso. É preciso ter essa visão mais à frente do seu tempo. O André tem isso, né, muito bem relacionado politicamente. Então, eu acho que tá na mão de Deus, está na mão do povo. Mas vamos ver, né? André já mostrou quando ele teve mandato, ele já mostrou quando ele ocupou esses cargos assim, tá agora como secretário no Rio de Janeiro, que ele é homem de muito trabalho, né? E Sergipe precisa disso. Tem outros estados aqui muito próximos da gente, que tem tido ministros, tem tido outros representantes que têm conseguido trazer muito mais recursos para o seu estado e ajudar a desenvolver. Então, o que a gente espera é de quem esteja lá, faça isso por a gente também. Precisa de um poder de influência muito grande em Brasília para conseguir recurso. Então, só faz a obra na sua localidade, só resolve o seu problema quando você tem recurso para isso. E para conseguir esse recurso, tem que saber o caminho das pedras lá em Brasília. Por exemplo, Alagoas tem uma influência gigantesca na capital federal. A Bahia, aqui do lado, também, muito por conta, evidentemente, da ligação partidária entre o presidente da República e o governador e os senadores, enfim. Mas Sergipe precisaria muito de André, precisa de um André lá no Senado, é isso? Eu não tenho dúvida. André, ele tem uma relação muito boa, inclusive com membros do governo atual. Ele tem relação com vários outros ministros, deputados, senadores. Pessoa muito querida em Brasília, sempre foi muito solícito, amigo dos amigos. Acho que a política da gente também tem que ser assim. Se a gente não puder ajudar, também não atrapalhe. E aí agora tem Iandra lá, vem cumprindo também o mesmo papel em Brasília. O André, se vocês observarem, ele está em todos os interiores ao mesmo tempo aqui quase Sergipe, né? Ele é secretário, chega aqui na sexta-feira, já roda o estado todo, tem dentro das suas possibilidades ali, quando esteve o Iandra ali com o comando da Codevasf, ajudado bastante os municípios com carro-pipa, tratores, tantos outros implementos, então máquinas, né? Então, o André, ele mesmo com essas limitações que ele tem tido, né, por não estar no poder, a gente observa a vontade dele de ajudar o nosso estado, a nossa cidade de Aracaju a se desenvolver. Então, não é à toa que hoje de 26 vereadores aqui no município de Aracaju, 21 já manifestaram apoio a ele. A gente vê também na Grande Aracaju, já vê no interior todo do estado. Então, vamos ver, está na mão de Deus. Vamos ver o que o povo decide. Que escolha o melhor. Eu quero o melhor para o nosso estado. Eu quero que realmente a gente tem essa sensação de desenvolvimento, de melhoria de qualidade de vida e que as coisas melhorem, independentemente de quem vai ser. E Fabiano Oliveira, muito provavelmente, será o segundo suplente de André e Ricardo ocupando a primeira suplência. É, na verdade, uma estratégia de André para se fortalecer muito em Aracaju. Ele tem um agrupamento muito forte na Câmara, mais de 10 vereadores vão para as ruas, né? Irão para as ruas apoiando, levando o nome de André. Tem também um grupo de Fábio Mitidieri, do governador, isso tem um peso, tem um significado eleitoral muito significativo. Na verdade, uma estratégia, por exemplo, ele na cabeça, e aí pelo que o senhor tem contato com o André e pelo que vocês conversam, André meio que está colocando essa estratégia, digamos assim, olha, no interior já estou bem resolvido,
eu já estou bem encaminhado, então eu preciso me fortalecer na Grande Aracaju. E aí, tendo o senhor e Fabiano nas suplências e tendo esse apoio forte dos vereadores e também do governador, é isso? Veja, André, ele tem uma relação mais forte, né, mais intensa, construída ao longo dos anos nos municípios, né, mais ali do Médio Sertão, aqui na região de Pirambu, Japaratuba, mas ele hoje, a gente já percebe, né, a União Brasil fez em torno de 26, 25 prefeitos, né, o agrupamento todo dele ali, ele está muito bem realmente no interior, tem crescido bastante aqui em Aracaju, e André, né, na sua caminhada, foi candidato a prefeita, caminha bastante aqui em Aracaju, e André também eu acredito que ajuda. Como ele disse, são 21 vereadores entre o agrupamento de Fábio e dele apoiando aqui. Né? O que a gente tem que ir para uma campanha, Foca, é com propostas. Vamos mostrar ao eleitor, nós queremos ganhar para fazer isso, para fazer dessa forma, para transformar Sergipe desse jeito aqui. Se o povo não entender, tudo bem, mas eu acho que o que se precisa, de fato, é um grande estadista, uma pessoa visionária, uma pessoa que gosta de trabalhar. Muita conversa já deu. Negócio de botar roupa cara, blazer cara, tá desfilando em Brasília, não dá para ser assim. O tempo está passando, as coisas estão passando rápido. A gente precisa resolver os problemas da saúde, a gente precisa resolver os problemas da segurança, de infraestrutura. E como você disse, para isso a gente precisa de dinheiro, de recursos. O Estado já tem o seu orçamento com limitações, os municípios também. Então o negócio é canalizar os recursos federais, trazer dinheiro do governo federal, fazer suas articulações e fazer as coisas acontecerem aqui. E não precisa repetir, você já muito bem disse, olhando aqui para Alagoas, olhando para a Bahia, as coisas estão se desenvolvendo muito mais. Então a gente precisa pensar um pouco diferente e aproveitar as oportunidades, porque o tempo urge. Alessandro Vieira levou para a CPI do crime organizado o ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho. Garotinho não perdeu a oportunidade de falar com um sergipano ali, que é o presidente da CPI, que é o senador Alessandro, de um outro sergipano que é, na verdade, um algoz dele, que é André Moura. Você acha que Alessandro convidou o Garotinho mais por essa intenção? Veja, porque na minha avaliação, o que é que acrescentaria, o que acrescentou na CPI do crime organizado a presença de Antony Garotinho? Foi que ele levou de provas, que foi que ele contribuiu efetivamente para combater o crime organizado naquela CPI. Você acha que foi uma estratégia de Alessandro para justamente levar um cara para queimar a imagem de André Moura? Qual a sua avaliação? Veja, de fato, o Foca soou muito estranho, mas eu prefiro ficar com o juízo dos inocentes. Alessandro é um homem de bem, é um cara de caráter, eu acho que ele não iria fazer esse tipo de jogo. Talvez ele quis ali ouvir Garotinho, podia ter dito que tinha alguma informação, mas na verdade Garotinho se comportou como sempre foi, um fanfarrão. Um homem que, quando passou pela vida pública, tomou milhares de condenações, corrupção, tudo, uma vida suja, família, a mulher dele, ex-governador, uma tragédia. E ele vai para aquele momento ali, todo mundo esperando ele trazer alguma prova, falar alguma coisa, não, só para brincar. Falou besteira, besteira, besteira. Na verdade, o foco dele, me parece, é derrubar o atual governador, porque ele atira todos os dias em todos os secretários, praticamente, do governador Cláudio Castro. E André é secretário da Casa Civil, né? Aí vem falar que André articulou uma votação para relaxar a prisão do Bacelar, que possivelmente vazou uma investigação de um deputado. E aí pega a foto do deputado com o André. Qual é o secretário da Casa Civil nesse país que nunca recebeu os deputados da base do governador? Aí quer dizer que André não ia ter uma foto com um deputado A, B, C, você tem que receber todo mundo. E o cara não foi nem processado, não tem condenação, nem nada, tem investigação. Mas antes não tinha essa investigação, então ele usou de muita má fé. Mas na política, infelizmente, a gente tem visto muito isso. Né? Esse jogo sorrateiro, desleal, sabe? E a gente tem que condenar. O que a gente espera é que a população saiba fazer o filtro, que a população saiba separar o joio do trigo. Porque a cada momento que se aproxima a eleição, muita gente vai vai utilizar o expediente das fake news. Vai ser fake news só agora. E inventar história, mentira para cá, mentira para lá. Fazer o quê? Se nesse país a fake news ainda está ganhando terreno, né? Por isso que tem que endurecer. A gente sempre foi a favor de quem tiver com fake news responda
com o rigor da lei, porque senão muitas pessoas inocentes, muitas pessoas de bem vão ter suas vidas destruídas. Quando o cidadão comum escuta o nome CPI, ele já entende, olha, vai acabar em pizza. Essas duas CPIs vão acabar em pizza na Câmara de Vereadores? A CPI do Natal Iluminado e a CPI das multas da SMTT? Não, já foram apresentados os relatórios, já foram encaminhados ao Ministério Público, salvo engano, agora já no finalzinho mesmo do ano legislativo. Breno fez a leitura do relatório, a CPI do Natal Iluminado, a CPI da SMTT, houve uma série de recomendações ao Ministério Público para indiciamento, para que se fosse feito todo o devido processo legal lá, porque constataram diversos problemas lá, tanto em uma como na outra, não terminou em pizza. E vamos ver agora o que, é que o Ministério Público vai decidir lá. Eles vão analisar e vão apresentar. Quais são as irregularidades? Veja, teve utilização de recursos vinculados, né, não desvincularam. Na SMTT também identificaram recursos também da multa sendo utilizados para outros fins, não aquilo que o CTB diz lá, né, aquelas questões lá de comprar EPI para os agentes de trânsito, usar para as campanhas educativas, para acender faixa de pedestre, utilizar ali na parte da mobilidade. E tiveram as coisas lá que os me identificaram. Eu, em nenhum momento, me intrometi nisso. Os vereadores são testemunhas. Eu fiquei muito distante dessas CPIs para que não dissesse que essas CPIs estavam acontecendo porque possivelmente em 2026 eu seria suplente de alguém, eu tinha interesse em derrubar A, B ou C. Quem me conhece sabe que eu não utilizo desse expediente, que eu não faço isso. Mas eu também não poderia ficar emparedado com esse discurso de que tem eleição em 2026 e não poderia ter CPI na Câmara em 25. Porque algumas pessoas falaram, deixa eu só contextualizar, disseram que, não, porque Ricardo vai ser suplente de André, as duas CPIs serão instrumentos para enfraquecer e gerar um desgaste em Edivaldo Nogueira. Então, essa não foi o objetivo, esse não foi o objetivo central da CPI. Nunca foi e jamais seria, e eu não concordo com isso. Eu fiz parte da base de Edivaldo. Então, seria algo, né, muito vil, algo muito condenável eu me comportar dessa forma. Agora, eu também não posso prevaricar. Havia os indícios, os vereadores pressionando o tempo todo para abrir as CPIs, a imprensa pressionando, e eu estava no direito e no meu dever, entendo que agir da melhor forma em provar à sociedade que a Câmara é um poder independente, que fiscaliza, que cumpre o seu papel. Quem errou, que pague. Quem não errou, vai sair com atestado de honestidade mais uma vez. Então, quem não deve, não teme, não tinha por que ninguém ter medo de CPI. Eu disse o tempo todo, não é uma caça às bruxas, não é uma CPI justiceira, não é uma CPI politiqueira. Tinha muito tempo que tinha tido CPI na Câmara, então ficou esse furdunço todinho, mas mais uma vez nós provamos que nós somos muito técnicos, somos justos e que nós queremos a verdade, transparência e legalidade acima de tudo. Então, serve para todo mundo. Vamos andar dentro da legalidade, vamos andar nos trilhos que ninguém tem problema. Com o distanciamento entre André Moura e Alessandro, o senhor defende que André forme uma parceria política, por exemplo, com Edivaldo Nogueira? Veja, quando o senador Alessandro disse que não tem interesse em ter o nosso apoio, caminhar com o nosso agrupamento ali, que está em torno da nossa campanha, da nossa pré-campanha, eu acho que ele liberou todo mundo para cada um seguir o seu próprio caminho. Então, Edivaldo já procurou André para conversar, Rodrigo Valadares também tem interesse em fazer essa dobradinha. Eu não vejo problema nenhum. Estando de acordo com os nossos princípios, né, no projeto político, e que realmente seja uma mão de via dupla, não uma mão de via única, só um lado se aproveitando, né, tem que todo mundo se ajudar. Eu ajudo com minha base eleitoral, você ajuda com sua base eleitoral e vamos para todo mundo passar os votos. Porque, às vezes, essas campanhas que são 2 votos, né, o negócio às vezes não funciona muito bem. E eu não gosto dessas coisas. Eu entro para valer. Então, eu defendo que se faça uma parceria com quem venha para ajudar de verdade. Ricardo, obrigado pela sua vinda, força na caminhada, feliz 2026. Obrigado.